Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Anaíris, eu sou estagiária pelo curso de Ciências Biológicas da Chapecó e juntamente com a Raquel a gente está aqui hoje para elaborar um vídeo para vocês sobre células. Então, galerinha, hoje a gente vai conversar sobre um novo conteúdo. A gente vai começar a falar sobre as células. Então, através da tecnologia, os seres humanos tentam descobrir e entender o universo do qual fazem parte. À medida que as tecnologias avançam, novas perspectivas vão sendo descobertas. E aquilo que antes era observado sobre um determinado ponto de vista, acaba então nos revelando novas descobertas cheias de novas informações. Assim como satélites que param acima da atmosfera e são capazes de tirar fotos do nosso planeta Terra, o microscópio, quando ele é apontado para um ser vivo, ele começa a nos revelar um pequeno e novo universo, constituído por inúmeras coisinhas pequenas, que são as células. Nós, seres vivos, somos constituídos por milhares de células. Em um primeiro momento, a gente vê o mundo no nível do qual os nossos sentidos são capazes de observar, ou seja, sem zoom nenhum. Por exemplo, nós conseguimos ver o nosso corpo, mas a gente não consegue ver as pequenas partículas que constituem ele, que no caso são as células. Então, em um primeiro momento, a gente vê o nosso corpo, mas se a gente ampliar, a gente consegue ver que o nosso corpo ele é constituído por vários órgãos. E os órgãos são, por exemplo, o coração, cérebro, pulmão, fígado, intestino. E esses órgãos, eles são constituídos por vários tipos de tecidos. Tecidos é como se fosse o material que vai constituir os órgãos. E esses tecidos, eles são constituídos por vários tipos de células. E as células, elas podem ter vários tipos e funções diferentes dentro do organismo de um ser vivo. Então, dessa forma, a gente pode concluir que a célula ela é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os organismos vivos. E assim como nós possuímos órgãos que são responsáveis pelos processos que ocorrem em nossos corpos, as células são constituídas de pequenos órgãos que são chamados de organelas. Essas organelas vão ser as responsáveis pelos processos metabólicos que ocorrem dentro das células. Mas antes de continuar a nossa conversa, eu vou chamar um amiguinho virtual meu, que vocês já conhecem, para falar um pouquinho sobre as células com vocês também. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de cella, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós, seres humanos, temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10.000 células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um desses tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. As células podem ter vários tamanhos,
formas e funções diferentes, mas a maioria delas possui uma divisão básica. A maioria das células possui 3 partes. A membrana plasmática, que é uma parede bem fina, mas muito resistente, que envolve a célula. Funciona como se fosse a pele da célula, permitindo a entrada de substâncias úteis. O citoplasma é formado principalmente por água, e nele estão localizadas estruturas chamadas organelas. Elas são de tipos diferentes e são responsáveis pelas funções vitais das células. Imagine a célula como uma fábrica. As organelas seriam como se fossem as máquinas. As organelas transformam o alimento em pequenas partes, chamadas moléculas. Algumas moléculas são utilizadas para a produção de energia, enquanto outras para a construção do nosso corpo. E chegamos ao núcleo, que podemos considerar o cérebro da célula. Ele é o responsável pela organização do crescimento e reprodução da célula. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, que é o material genético responsável pela transmissão das características de cada ser vivo. Assim como nosso corpo está dividido em cabeça, tronco e membros, a célula se divide em núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, galerinha, como a gente acabou de ver o que é uma célula, agora a gente vai começar a explorar quais são os tipos de células que existem. Inicialmente, a gente precisa ter em mente que existem 2 tipos principais de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas são as mais antigas e as mais simples. Vejamos algumas diferenças. As células procariontes, elas são muito menores do que as eucariontes. E elas têm uma estrutura bem mais simples. Essa estrutura simples é uma característica positiva para esses organismos, porque isso permite que eles se reproduzam de forma muito mais rápida e mais eficaz. As células procarióticas, elas não possuem um núcleo verdadeiro, ou seja, o material genético dessas células, o DNA delas, ele está disperso dentro da célula, totalmente espalhadão lá. E junto com esse material genético que está suspenso lá, espalhadão na célula, suspenso no citoplasma, a gente também encontra vários ribossomos, que são pequenas estruturinhas que estão lá espalhadas também por todo o citoplasma dessa célula procariótica. Esses procariontes, para sua proteção, eles têm uma cápsula que vai estar envolvendo a parede celular deles, que posteriormente vai estar envolvendo a membrana plasmática. Esses organismos, eles costumam possuir um ou mais flagelos. Esses flagelos, eles são utilizados para a movimentação desses organismos. Esses seres procariontes que a gente fala, eles são as bactérias. As bactérias, elas são organismos vivos unicelulares que constituem o reino Monera e o reino Archaea, que são os únicos reinos que contêm seres procariontes, constituídos por uma única célula e é a célula procarionte, no caso, né? Todos os demais organismos que surgiram depois com a célula eucarionte, eles vão fazer parte do reino Eucária, que vai então estar englobando ali os fungos, os animais, as plantas e dentre outros. Todos os procariontes, eles então são unicelulares, uma célula só, e no caso que são as bactérias, né? E essas bactérias, elas podem assumir diferentes formas, como por exemplo, espirilos, cocos, bacilo, vibrião, entre outros. Já as células eucariontes,
elas evoluíram das células procariontes e deram origem, então, ao reino Eucária. Estas células, elas possuem um núcleo verdadeiro, ou seja, o material genético delas, ele está delimitado, ele está guardadinho dentro de um lugar lá no centro da célula. E isso faz com que ela tenha um núcleo verdadeiro. Essas células eucarióticas, elas são muito maiores e muito mais complexas em relação às células procarióticas. Essas células, elas possuem muitas organelas que têm diferentes funções, além de poder, quando você observa ao microscópio uma célula, a gente pode estar olhando que existem duas partes bem distintas e delimitadas, que vai ser o citoplasma e o núcleo, que está bem definido ali na célula. Os seres eucariontes, eles podem ser, então, tanto unicelulares como pluricelulares. As células eucariontes, elas podem ser divididas em célula animal e célula vegetal. Mas isso a Profiana vai explicar melhor para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre células animais e células vegetais. Então, pessoal, uma célula animal é aquela que nos constitui como seres humanos. Constitui também os animais, nossos animais domésticos, como os cachorros, os gatos, bem como os animais silvestres. Ela é chamada de eucarionte. Por quê? Porque ela apresenta a membrana plasmática, o citoplasma e principalmente o núcleo, que tem um espaço bem delimitado por uma membrana chamada carioteca. Esse núcleo é muito importante porque ele contém um material genético. No caso dos seres humanos, é o DNA, muito importante para a nossa passagem de características hereditárias, entre pais, entre mães, entre avós. Vamos conversar um pouquinho sobre as organelas. Essas organelas, elas têm função diferente, formatos diferentes, mas elas se encontram, todas dentro do citoplasma, que é um conteúdo mais viscoso, gelatinoso, que protege e abriga ela. Como vocês podem observar na figura que vai aparecer no cantinho da tela, a nossa célula apresenta várias organelas. E uma delas é a mitocôndria. Ela é muito importante para o funcionamento do nosso corpo, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Por quê? A mitocôndria que vai fazer a respiração celular. Nós realizamos a nossa respiração através do pulmão e inserimos oxigênio para dentro do nosso organismo. E é a mitocôndria que pega esse oxigênio e faz com que a célula possa aproveitar ele, se manter viva e também gerar a produção de energia para o nosso corpo. Outra organela muito importante para a nossa célula, para o nosso organismo, é o ribossomo. Esse ribossomo, ele vai trabalhar na síntese, que é a chamada quebra, aproveitamento, e também na produção de proteínas. A gente ingere proteínas através do consumo de carne, de peixe, de ovos, enfim, derivados de origem animal, alguns cereais. E esse ribossomo, ele vai aproveitar o que a gente ingeriu e transformar ele em partículas bem pequenas para servir de alimento para a nossa célula e também para demais tecidos e órgãos do nosso corpo. A célula ainda possui um retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Qual é a diferença entre esses dois? Nesse retículo rugoso, a gente pode ver que tem um monte de bolinhas associadas à sua delimitação, à sua membrana, a esse formato de bolsas achatadas, que são os ribossomos. É nele que acontece a síntese de proteínas, ele auxilia os ribossomos para esse fim. Já o retículo endoplasmático liso, ele está associado à produção, também chamada de síntese de lipídios, tanto para consumo das células, quanto para consumo dos músculos. Ele é muito importante nessa questão dos hormônios do nosso corpo, ele que controla esses lipídios que são as nossas gorduras. E a gente também tem duas organelas muito importantes para a digestão celular. Como a nossa célula se alimenta, ela também precisa digerir e excretar as substâncias que ela quer e que ela não quer. Então, a gente tem o peroxissomo, que é uma vesícula, um compartimento que contém enzimas digestivas.
Essas enzimas digestivas, elas vão degradar, quebrar em pequenos pedaços as moléculas e vão destinar o que a célula vai precisar e o que a célula precisa descartar. O que a célula precisa descartar é destinado a uma outra organela, chamada lisossom. Ele vai dar continuidade no processo de digestão celular. Também, às vezes, as nossas células elas não conseguem digerir todas as substâncias de uma vez só. Então, elas têm um compartimento que vai armazenar essas substâncias para que, quando elas precisar, elas possam ir lá, acessar aquele compartimento e poder se alimentar. Esse compartimento ele é chamado de vacúolo. Nas células animais, ele é bem menor, mas ele tem essa função também de armazenamento de substâncias. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a célula vegetal. A célula vegetal ela tem uma estrutura muito parecida com a célula animal. Ela é também chamada de eucarionte pelo fato de ter aquele núcleo bem definido, com material genético, mas ela tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes e que só aparecem nesse tipo de célula. A célula vegetal, então, seria a célula de todas as plantas. A célula vegetal apresenta uma parede celular. Essa parede celular ela é muito rígida, muito sólida, mas ela serve como proteção para a célula. Ela se mantém atrás da membrana plasmática, então é a primeira camada da célula, né? E apesar dela ser rígida, ela também é flexível para que possa ter entrada de substâncias. Ela é muito essencial porque quando a célula vegetal absorve muita água, porque ela realiza a fotossíntese, ou porque ela está em um ambiente que tem maior concentração de água, a parede celular atua não deixando a célula romper devido a essa pressão muito grande da água. A célula vegetal ela também apresenta vacúolos, assim como a célula animal, mas no caso dela, os vacúolos são maiores porque eles abrigam, além da reserva de nutrientes, eles conseguem fazer o controle da água dentro da planta, para não deixar a célula, enfim, se romper. Outra organela, pessoal, muito importante da célula vegetal é o cloroplasto, porque lá dentro dele, a gente tem o pigmento que dá cor a uma planta. A maioria das plantas são verdes, né? Então, é dado a clorofila. É por causa do que ele armazena esses pigmentos, enfim, que é ali que ocorre a fotossíntese. Então, sem ele, a planta não consegue se alimentar, não consegue produzir o oxigênio, e ele é muito essencial, então, para a vida da célula vegetal, tanto que se encontra apenas nela, né? Nós, animais, com células animais, não possuímos. Então, pessoal, só para a gente finalizar, organizar as nossas informações sobre célula vegetal e sobre célula animal, então vamos fazer um checklist de o que tem na célula vegetal e o que tem na célula animal, beleza? Então, na célula animal e na vegetal, elas são iguais porque elas são eucariontes. Mas a célula vegetal, ela tem de diferente da célula animal a parede celular, o vacúolo com maior tamanho e o cloroplasto. E era isso, turma, por hoje. A gente passou aqui algumas informações para vocês sobre células. É um conteúdo novo para vocês, mas vocês têm um ano todo ainda para terminar de vê-lo, tem os anos seguintes ainda. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem passar para a prof, que a prof nos retorna. Em um outro momento a gente pode estar conversando e tirando essas dúvidas. Espero que vocês gostem do vídeo, que consigam aprender com ele. E até mais, gente. Muito obrigada por assistir. Tchau!